Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Para a Loja do Sim, você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Já vamos ter aqui o Dr. Francisco da Costa, que está acessando aqui o nosso Zoom para que a gente possa conversar com ele direto de Barcelona. Caminhada é uma atividade física e aeróbica, com muitos benefícios não somente para a saúde física, mas também mental. É este o tema que o nosso colaborador, o mestre em gestão pela Universidade de Barcelona e pela FGV, especialista em psicologia clínica e comportamento de saúde, o Dr. Francisco da Costa, que está lá na Espanha. Tá me ouvindo aí, doutor Francisco? Alô? Me ouve bem? Agora sim, agora sim. Tudo bem? Tudo bom, Braulio? Tudo certo? Tudo certo. Agora, vencido aqui o tecnoestresse, né, Braulio? Que é aquele momentozinho que a gente fica pendurado na tecnologia, tudo bem. Tudo deu tudo certo, felizmente, doutor. Como é que tá? Tá aí aonde, né? Tá onde aí na Espanha? Estou na Espanha aqui, estou na cidade de Valdebianha, que é uma cidade perto de Girona, no nordeste da Catalunha, quase ali mais para o lado da fronteira com a França aqui. Certo. Isso, foi dessa casa aqui, Braulio, só uma curiosidade, foi dessa casa aqui que a gente cobriu juntos aqui a época da pandemia aqui na Espanha, quando estava começando ainda, né? Sim. Isso, foi daqui. Foi bastante interessante. Bom, vamos falar dos benefícios, doutor Francisco, da caminhada, porque é uma atividade física e aeróbica, né? Mas ela traz benefícios não somente para a saúde do corpo, mas também para a saúde da mente. E eu perguntaria, quais os benefícios da caminhada para a saúde física, inicialmente, doutor Francisco? Tá. Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre, né, Braulio, quando a gente fala em exercício, é que o corpo ele foi feito para o movimento, ele não foi feito para ficar parado na frente do computador, para ficar sentado no sofá da sala, para ver televisão, para ficar com a cara enfiada no celular, ele foi feito para se movimentar. Toda a lógica do corpo ela está baseada na possibilidade e na presença do movimento na nossa vida. Claro que o descanso, o sono, são momentos em que a gente não está se movimentando, mas eles fazem parte aí de um cálculo de balanço entre o descanso e a atividade. Uhum. Até para a pessoa ter um sono melhor, ou para ela ter um descanso melhor, se ela tiver mais atividade durante o dia, esse descanso ele melhora em qualidade. Basta a gente pensar assim que uma pessoa que não se movimenta o dia inteiro e daí à noite ela quer dormir e ela simplesmente, ao invés de estar sentada, ela passa a estar deitada, o corpo nem identifica essa diferença muito bem, ele nem tem um grande contraste em termos de movimento, então a própria entrada no sono fica prejudicada aí. Então, uma das coisas que a gente ganha com a caminhada, com a presença da caminhada, é a qualidade do sono, é criar esse contraste, né? A caminhada faz o corpo entrar mexe na nossa circulação, mexe no nosso sistema cardiovascular, né, coração, veias, mexe até na qualidade do nosso sangue, né? Outra coisa, na caminhada a gente está exposto ao sol, né? Hoje em dia, até ainda depois lá da pandemia, uma das coisas que se observa ainda é uma dificuldade com o equilíbrio da vitamina D no sangue, que é uma vitamina que um dos lugares onde a gente adquire ela de forma natural é na exposição ao sol, né, Braulio? Então, assim, a caminhada tem uma série de benefícios, além de ser um exercício que é acessível para todos, né? Basta sair para a rua e caminhar. Certo. E tem algum ponto contrário à caminhada, doutor Francisco?
Olha, ponto contrário, não tem exatamente. Tem alguns pontos de atenção para a gente ter com relação à caminhada como atividade física, tá, Braulio? Uma das coisas é que, às vezes, justamente essa facilidade de acesso que a gente tem para uma atividade, esse negócio de poder fazer na hora que a gente quer e poder fazer do jeito que a gente quiser, isso, ao invés de fortalecer o nosso compromisso, isso enfraquece o nosso compromisso, tá? Uma dica, então, de psicólogo aí, de comportamento de saúde, é que mesmo que a pessoa não precise marcar a hora com a rua para ela ir caminhar, né? Que ela não tenha necessidade de marcar a hora com um personal trainer para fazer uma caminhada, ela deve marcar essa hora com ela mesma. Tá? Eu sempre digo que é mais fácil alguém proteger uma atividade que sabe quando é que vai acontecer do que uma que vai acontecer quando der tempo, quando der vontade, né? Então, esse é um ponto, a pessoa deve marcar a hora. Outro ponto a se ter atenção, tendo a caminhada como principal atividade física, é que às vezes a pessoa usa a caminhada e ela não tem um plano B, por exemplo, para quando chove, Braulio, tá? E aí, nesses dias aí, eu estou sabendo que tem chovido bastante, né? E às vezes isso significa que a pessoa passa uma semana sem a sua atividade física, né? Então, a pessoa ter um plano B é importante. O plano B pode ser daí, sim, ir numa academia, fazer a caminhada numa esteira, Para não pode interromper ser a subir rotina. escada em casa. Hã? Para não interromper a rotina. Exato, para ganhar um dos principais benefícios da atividade física, que é a presença constante dela, né? Braulio, tu sabe uma curiosidade? Antes a Organização Mundial da Saúde, ela recomendava que a pessoa fizesse exercício físico 3 vezes por semana. Hoje em dia, essa recomendação ela caiu por terra e a recomendação atual é de que a pessoa faça exercício físico todos os dias. Olha só. Por quê, Braulio? Porque antes a pessoa fazia 3 vezes por semana, mas ela ia a pé para o trabalho, ela limpava a casa dela, ela lavava a roupa, né? Ela tinha esforço físico como presença na vida dela. Hoje em dia, a gente bota a roupa na máquina, a gente vai de carro para o trabalho, às vezes até o trabalho é perto de casa e nem isso a pessoa faz, né? A bicicleta está lá na garagem, né? Antes ia para o trabalho de bicicleta, aí choveu uma semana, largou a bicicleta está lá agora com o pneu vazio, Sim. né? É. E um outro ponto importante, Braulio, sobre a caminhada, o último que a gente tem que ter atenção, é que se a gente faz sempre a mesma atividade física, sempre o mesmo trajeto, sempre o mesmo tipo de esforço, a gente não tem desafio na atividade. E aí o corpo se adapta para fazer ela com o mínimo de esforço possível, e a gente começa a perder O a benefício. oportunidade de ganhar com o desafio. Tá? Então, esses são pontos importantes aí na relação com a caminhada. Certo. E para a saúde mental, doutor Francisco, como é que a caminhada pode contribuir aí para a saúde Ah, da mente? fundamental, né, Braulio? Assim, né, a própria gestão do estresse, ela envolve não só o benefício do movimento que a caminhada oferece, né? Vamos pensar assim, ó, a ansiedade, que é uma coisa que a gente volta e meia, a gente trabalha e revê aqui, né? Porque faz parte da nossa natureza a gente se ativar ansiosamente para as coisas. Mas a ansiedade, ela é um mecanismo que é feito para ação. Uhum. É feito para a gente atacar, para a gente se defender, para a gente correr atrás, para a gente fugir. Ou seja, todo o mecanismo de ansiedade é um mecanismo de movimento. Só que esse movimento não acontece mais no nosso dia a dia. Então, a gente precisa dar para o corpo alguma oportunidade de transformar em movimento essa tensão que fica acumulada no nosso corpo. Sim. Se o nosso corpo não tem essa oportunidade, essa tensão ela vai se acumular dentro de nós e causar os seus prejuízos. Então, é um mecanismo de gestão do estresse, de possibilidade de descarga das tensões, além do que a caminhada pode ser um mecanismo de conexão com as outras pessoas, né? Se a pessoa faz ela em grupo, é um espaço sensacional para meditação, para uma meditação mais ativa, para a pessoa se focar no movimento, no ritmo dos passos, né? E é um ponto de reflexão, né? A pessoa sai para caminhar e reflete, pensa sobre a vida, né? É um ponto importante, né? Bom, e qual o impacto psicológico de se embarcar, por exemplo, em uma caminhada mais longa, né, desafiadora, como é o caso do Caminho de Santiago, por exemplo, mas tem outras
outras experiências, né, que podem ser feitas com caminhadas mais longas. Você, inclusive, é um caminhante, né? Eu gosto muito de caminhar, é verdade. Bom, aí na nossa região, né, Braulio, a gente tem o caminho de Caravaggio, né? A gente não pode esquecer que essas coisas elas não estão só nos outros lugares do mundo. A gente pode sair da nossa porta, né? Quem está aí na região e fazer esse caminho, marcar 2, 3 dias ou marcar um fim de semana ou ir fazendo por etapas, né? Uma das coisas que as pessoas pensam que às vezes aqui as pessoas que fazem o caminho de Santiago tem que fazer esse caminho todo de uma vez só. Mas muita gente, às vezes até a maioria das pessoas, especialmente as pessoas daqui da Espanha, elas fazem esse caminho em etapas. Então, elas fazem um trecho de uma cidade até outra, depois de uma semana elas voltam, ou depois de um mês elas fazem aquele trecho que ficou faltando. Então, essas caminhadas também, a gente não precisa, às vezes, criar uma coisa muito grande e ficar daí encontrando obstáculos para fazer, né? O importante é começar. Tem até uma frase bonita, Braulio, de um poeta espanhol aqui, que é o Machado, né, que era um amigo do Garcia Lorca, né, que foi morto aqui durante a Revolução Espanhola, né, que na Guerra Civil Espanhola, ele dizia assim, caminante no hay camino, camino se hace al caminar, né? Ou seja, caminhador não existe um caminho, o caminho você vai fazer é caminhando, Sim. né? Então, a experiência de uma caminhada dessas mais largas, mais intensas, às vezes pode funcionar como um marco na vida, né? A minha primeira experiência pessoal com caminhada foi o caminho Inca. São 4 dias de um caminho muito vigoroso, muito intenso, com chegar a altitudes de 4.200 metros, né? E para mim ele foi um marco, né? Na minha vida, né? Até eu posso quase marcar um antes e depois. Foi um período de fechamento ali, eu estava saindo da faculdade, entrando para a vida profissional. Era uma época de perdas também que eu tinha que elaborar. Então, um caminho mais longo, ele dá esse tipo de oportunidade. Ele é uma metáfora da nossa vida, né, Braulio? Da nossa Sim. caminhada que a gente tem aí, né? Doutor Francisco, uma das experiências é o de esforço físico, né? Por que fazer algo às vezes tão difícil, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que eu vou fazer isso? Eu posso ficar na comodidade da minha casa ou fazendo outra coisa que não exija tanto esforço. É, é verdade. Tu vê, uma das coisas que essa experiência de uma caminhada mais intensa, mais vigorosa, pode dar é a experiência de superação mesmo, né? É, sim, a pessoa se colocar uma experiência bom de sacrifício. Antes isso era muito feito como penitência, né, Braulio? Tanto que muitos desses caminhos são caminhos religiosos, muitas vezes, tá? Mas a experiência da pessoa se propor uma caminhada que exija mais dela fisicamente proporciona uma série de reflexões, né, sobre qual é o limite dela, proporciona uma oportunidade, vamos dizer assim, de treinamento para lidar com dificuldades. Uma das sensações que a pessoa tem depois de fazer uma caminhada mais desafiadora, uma caminhada de montanha, por exemplo, ou uma caminhada muito larga, ao chegar, ao completar esse desafio, sair de lá com a sensação de que pode tudo daí, né? Que é Sim. capaz de fazer qualquer coisa, que se venceu isso, é capaz de vencer qualquer coisa. A pessoa passa a conhecer dentro dela a capacidade dela de vencer desafios. E isso é uma experiência que nos constitui, que vai nos formando também como pessoa, né, Braulio? O que Claro. vai nos formar? Vai nos formar o sofá? Vai nos formar o conforto? Ou o que vai nos proteger, nos dar segurança para o futuro é a nossa sensação sobre a nossa capacidade de vencer desafios, né? De vencer coisas difíceis, né? E outra coisa, a caminhada, claro, ela é um desafio, mas ela é um desafio que está dentro do nosso controle também. Então, como treinamento dessa capacidade é algo excelente. E para a gente encerrar, doutor Francisco, como é que funciona as caminhadas aí na Espanha? É uma tradição? Você viaja seguido para aí? Você está aí agora, né? Sim.
Eu estou aqui agora, né? As caminhadas são uma tradição aqui, né? Claro, o caminho espanhol mais famoso é o caminho de Santiago, né? Aí todo mundo conhece, está no imaginário de todo mundo um dia fazer e tal, né? Mas simplesmente sair para caminhar é uma tradição aqui. Tu vê nos fins de semana, a gente está, talvez até dê para ver aqui umas montanhas aqui no fundo aqui da, do, atrás de mim, né? Que são as montanhas aqui de Bianha, né? Aqui era Bianha vem de de Via Ania, que era um caminho feito pelos romanos, né? Um caminho comercial nessa região aqui entre a Espanha e Roma, né? Mas ali já começa a se formar essa tradição das caminhadas, né? A gente foi agora, há 2 dias atrás, também numa caminhada coletiva, uma cidade inteira que se junta e convida pessoas de outras cidades para fazer uma caminhada por cima dessa via romana, e aí as pessoas confraternizam, chegam no final lá, tem um lanche, né? Então, é uma tradição de ir para a montanha, de estar ao ar livre, né? E essa é uma tradição que não precisa ser necessariamente a tradição do nosso país, pode ser uma tradição familiar também, ou uma tradição nossa, um costume que a gente pode formar, né, Braulio? Claro. É, caminhar, a gente tem um privilégio aí na região, né, Braulio? É que a gente caminha aí 10 minutos, a gente praticamente já consegue estar fora da cidade, ou consegue estar numa área verde, né? Não aproveitar isso é quase um pecado, né, Braulio? É verdade. Ô Francisco, muito obrigado pela tua participação aí. Você está sempre conversando Bacana. conosco, aqui mesmo no Brasil, ou aí na Espanha, você traz sempre um tema, né, importante, especialmente para a manutenção, não só da saúde física, mas da mental, porque Uhum. afinal tudo parte dali, né? Depois da mente em direção ao nosso corpo, né? Mente sadia, mente sã, o corpo também, né? Como diz lá aquele provérbio latim, né? Mens sana corpore sano. Verdade. Obrigado, doutor Francisco. Grande abraço. Um abraço para você, Obrigado, para a Braulio. família, para a Suzana, todo mundo. E a gente conta contigo numa próxima oportunidade. Legal, seguimos juntos nessa caminhada aí, né, Braulio? Exatamente. Abraço, doutor Francisco. Abraço. Obrigado, doutor Francisco, mestre em gestão pela Universidade de Barcelona e pela FGV, especialista em psicologia clínica e comportamento de saúde, conosco aqui no nosso grande jornal regional. Em seguidinha, a gente vai bater um papo com o nosso outro convidado aqui, nosso terceiro bloco, Gustavo Bir, sócio proprietário e diretor comercial e de expansão da DENC, de apresentações comerciais, abordando o treinamento empresarial, o poder da gestão moderna, em seguidinha, aqui no Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? 8h39, temperatura que está nesse momento em 18 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.